Olá, Cleiton Rodrigues retornando, o nosso curso aí de PHP orientado a objetos. Nós falaremos nessa aula, a aula de número 4, sobre herança e polimorfismo. Na videoaula que eu subi para o canal anterior, eu até havia colocado, ela está lá com slide lá como aula 4, mas na realidade, aquela é a aula 3, porque eu excluí o vídeo de introdução, então ele era considerado como aula 1. E no slide ele foi colocado assim como aula 1. Então, vai desculpando o erro, né? E aí desconsidera essa questão. E essa aqui realmente é a aula 4. Então, seguindo a sequência, nós temos a introdução, que foi aquela parte onde eu falei sobre programação estruturada, né? Relembrei um pouco. E damos entrada em orientação a objetos. Aí teve classe e objeto. E agora a aula de número 4, herança e polimorfismo. Falar um pouquinho aqui de teoria. Herança. Nós podemos considerar como herança a possibilidade de reutilizar partes de código já definidas. E isso nos dá uma maior agilidade no dia a dia, além de eliminar a necessidade de eventuais duplicações ou reescritas de código. Quando falamos em herança, a primeira imagem que nos aparece na memória é a de uma árvore genealógica com avós, pais, filhos e nas características que são transmitidas geração após geração. O que devemos levar em consideração sobre herança em orientação a objetos é o compartilhamento de atributos e comportamentos entre as classes de uma mesma hierarquia. As classes inferiores da hierarquia automaticamente herdam todas as propriedades e os métodos das classes superiores, chamadas de superclasses. No caso, eu vou até mostrar aqui para vocês aqui um exemplo gráfico. Nós temos aí a classe conta, ela pode ser considerada como uma classe superclasse, né, classe pai, e as classes filhas, conta corrente e conta poupança, elas herdariam as propriedades e os métodos, né? Então, esse recurso ele tem uma aplicabilidade muito grande, visto que é relativamente comum termos de criar novas funcionalidades em software. Utilizando a herança, em vez de criarmos uma estrutura totalmente nova, podemos reaproveitar uma estrutura já existente que nos forneça uma base abstrata para o desenvolvimento, provendo recursos básicos e comuns. Então, explicada essa parte aí, né, de superclasse, classes filhas que estão herdando, vamos aqui para a parte de codificação, que fica mais fácil de vocês entenderem o que significa herança. Nós vamos falar também sobre polimorfismo, tá? Que é além de reutilizarmos aí os métodos, né, vamos fazer uma sobrescrita dos métodos com uma particularidade em cada uma dessas classes filhas aí em relação ao método. Apesar de ter o mesmo nome, eles vão ter uma certa diferença. Então aqui, ó, no nosso diretório de classes, nós já havíamos codificado a classe poupança, classe pessoa e classe produto, né? Aliás, a classe conta, né? Então agora nós vamos codificar a classe conta poupança e conta corrente. As duas já estão abertas aqui, sem nenhum código. Eu vou começar aqui primeiro pela conta poupança. Nós vamos entrar aqui com os delimitadores do PHP, delimitadores de código aí. E aí nós vamos declarar o nome da classe, né, que é o de praxe mesmo. Então a primeira é conta poupança. Conta poupança. Só que nós vamos utilizar uma palavra nova aqui agora, uma palavra reservada. É o extends, ou seja, isso aqui remete à questão de herança. Então nós vamos estender a classe conta, que é a classe superclasse, né, no caso. Então nós temos aqui a classe conta sendo estendida dentro de uma nova classe que nós estamos codificando, que é a classe conta poupança. Então ela vai herdar aí os métodos e propriedades da classe mãe, né? Classe superclasse. Então nós vamos aqui inicialmente declarar uma nova propriedade, que é aniversário. Toda conta poupança ela tem, né, a data lá de aniversário. E aqui eu vou só colocar aqui um comentário sobre a questão do método construtor. Então nós vamos aqui, ó, esse aqui é o método construtor. Nós vamos pegar o método construtor da superclasse, só que ele vai ser sobrescrito. Nós vamos reaproveitar o que já tem lá, né? E aí, só colocar aqui, ó, agora esse método agora ele vai também inicializar, que ó, também inicializa a variável, né, que é a propriedade variável aniversário. Nós acabamos de declarar ali. Então, as classes que herdam, elas podem também ter, com certeza, né, devem ter propriedades relativas simples somente a essa classe. Porém, ela vai herdar métodos e propriedades da superclasse. Então aqui nós vamos declarar o método construtor, como foi ensinado na aula anterior.
né? A gente coloca function construct. E aqui dentro, deixa eu só colocar aqui as chaves aqui para não ficar com essa crítica. Aqui dentro nós vamos colocar o que? Eu vou até abrir lá a classe conta para a gente evitar ficar digitando, né? Então vou pegar aqui a classe conta, já vou pegar aqui do método construtor que foi codificado na aula anterior. Essas propriedades aqui também nós devemos declarar elas, apesar de estar sendo sobrescrito, tem que declarar essas propriedades também, né? Então ela é declarada aqui e a propriedade que é referente somente a essa classe. Então nós vamos colocar aniversário aqui também, ó. Então tá aqui, ó, aniversário. Aniversário. Beleza. Aí aqui dentro nós vamos utilizar, como está sendo o método sobrescrito, nós vamos fazer uma chamada do método da classe superclasse. Então vamos colocar aqui, ó, chamada do método construtor da superclasse, né? Que é a classe, no caso é a classe conta. Então para a gente fazer a chamada do método construtor da superclasse, a gente utiliza a palavra reservada parent, uma sequência de 2 pontos, e colocamos aqui, ó, vamos sobrescrever o método construtor aqui, ó, construct, e aqui dentro a gente vai repetir essas propriedades aqui, ó, só até a parte que faz parte da classe conta. Nós colocamos ele aqui dentro, ponto e vírgula na frente, e abaixo nós vamos fazer uma referência, né, com this para a propriedade aniversário. Ela vai receber aniversário. Pronto. Então aí nós fizemos. Você pode ver que na classe conta, o método construtor, você entra, né, com a declaração das variáveis aqui entre parênteses, e aqui dentro você coloca uma referência de this a cada uma das propriedades que foram declaradas lá em cima. Na extensão, que é a questão da herança, aqui na classe que estende conta nós declaramos somente uma variável, no caso uma propriedade, sobrescrevemos aqui o método construtor. Então utilizamos o mesmo nome que normal, e aqui dentro entramos com propriedades da superclasse, que é conta, colocamos a propriedade referente a esta classe aqui, que é a conta poupança, e aqui dentro nós fizemos uma chamada, né, com a palavra parent, nós fizemos uma chamada lá ao método construtor da classe pai, que é a superclasse. E aqui dentro colocamos mais uma referência à propriedade que é referente a essa classe. Agora nós vamos sobrescrever um método da superclasse, que vai ser o método retirar, né? Então nós vamos colocar ele aqui, sobrescrever ele também. Vou colocar aqui, ó, método retirar. Vai ter a mesma assinatura, né? O mesmo nome. Então só que ele aqui vai vir sobrescrito. Aqui dentro aqui, nós vamos verificar, né? O que esse método faz? Ele verifica se há saldo para retirar tal quantia. Então nós vamos até usar o mesmo, a variável lá que a gente vai chamar como dentro do método nós vamos utilizar a mesma variável chamada quantia, que é da função lá do método do retirar da classe pai, né? Então nós vamos colocar aqui function. Isso. Function. E aqui nós vamos utilizar a mesma assinatura, que é retirar, né? Retirar o que? Quantia. Então esse aqui é o parâmetro que a gente vai colocar. Tem hora que me foge o nome das palavras, eu acabei lembrando, agora é parâmetro que eu queria falar. Então tá aí. Então o que a gente precisa fazer, que está lá na assinatura lá dessa parte aqui do comentário, né? Nós temos que verificar se há saldo. Então para verificar a gente utiliza uma condicional, que é se de saldo for maior ou igual a variável quantia, aí nós vamos executar aqui o método, né? A gente executa ele aqui dentro, só que nós vamos utilizar qual execução do método pai, né? Você pode ver que a gente não vai repetir escrita do método que tem na classe pai, lá na superclasse. Então nós vamos aqui, ó, executa método da superclasse.
utilizando novamente a palavra reservada parent, com 2 pontos, a gente coloca o método na frente, que é o retirar, e a variável quantia. Pronto. Foi declarada ali em cima. Então nós temos aí uma sobrescrita. Aí se não tiver saldo suficiente, aí vai vir aqui, ó, vai vir uma frase impressa, né? Aqui, ó, retirada não permitida. Retirada não permitida. Pronto. E aqui nós temos que colocar um retorno. Só que eu preciso colocar return false, né? Que essa função que ela guarda um retorno. Então return false, ou seja, não foi permitido fazer. Agora, se a retirada for permitida, aí o retorno dela é verdadeiro. Então return true. Pronto. Estamos aí com a classe conta poupanças, sobrescrevendo alguns métodos da superclasse, que é a classe conta, né, cuja qual ela está estendendo. Isso aqui está sendo possível ser efetuado, essa sobrescrita de métodos, porque nós utilizamos aqui em cima o extends. Se a gente tirar esse extends aqui, já daria problema. Então, essa classe, inclusive, ela tem que estar dentro do mesmo diretório, não pode estar em outro diretório, não. Estando, no caso que é diretório classe, então, quando você executa lá a chamada pela URL, né, da aplicação, o PHP ele vai verificar se existe essa classe conta. Se eu tirar ela daqui ou alterar o nome dela, é como se ela não existisse. Então a extensão não estaria sendo realizada, né? No caso aqui, a parte de herança não estaria sendo efetuada. Agora vamos passar para a classe conta corrente. Nós vamos entrar aqui agora com os delimitadores do PHP, né? Nós vamos fazer a mesma declaração. Então vai ser class conta, que agora é corrente, né? Ela vai estender extends conta também. Nós vamos declarar aqui também uma propriedade referente à classe conta corrente, que é a limite, né? Essa aqui vai ter que fazer a checagem do limite. E nós vamos aqui também sobrescrever o método construtor. Aqui nós vamos fazer assim, ó, é o método, mesmo jeitinho lá, construtor, também sobrescrito, né? Sobrescrito. E agora aqui, ó, vamos colocar aqui agora também inicializa a variável limite, né? Inicializa praticamente do mesmo jeito, a variável limite, beleza. Então não tem muita diferença. Na realidade não tem nenhuma, que a gente coloca tudo igual, é construct, né? Aqui dentro também eu vou pegar aqui da classe conta, vou pegar aqui essas mesmas propriedades que são relativas a ela, que nós vamos precisar de usar. Então aqui eu pego essas propriedades, lanço ela aqui, e no final eu vou colocar aqui a variável que é a propriedade só da classe conta corrente, né? Que é limite. Então que elas até aqui tudo ok, vamos fazer uma chamada aqui do método construtor da classe superclasse, né? Que é a conta. Chamada do método construtor da superclasse, que no caso é a classe conta, né? Beleza, então a gente coloca a palavra reservada parent. Aí aqui na frente eu repito, né, o construct, conforme eu fiz na aula anterior. Na codificação anterior, vem até aqui, ó, coloco aqui dentro e abaixo faço uma referência à propriedade que tem nessa classe aqui, que é a limite, né? This limite igual a variável limite. Pronto. Método construtor. Agora vamos fazer também o método retirar, né? Nós já vamos entrar ali com um exemplo ali da utilização. Vou colocar aqui, ó, método retirar, também sobrescrito, e ele vai verificar aqui, ó, verifica se a variável quantia
está dentro do limite. Então vamos lá. Nós vamos colocar aqui também function retirar, né? E aqui nós vamos retirar o que? Nós vamos tirar a variável quantia também, né? Quantia. Aí só que aqui dentro nós vamos utilizar o seguinte: no caso de conta corrente já tem um imposto, né? Vamos fazer de conta que existe aquele impostozinho aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, imposto sobre movimentação financeira, que é a nossa variável CPMF. Então tá aí, eu coloco aqui agora aqui, ó, variável CPMF. Ela vai estar representando 0,05%, né? Então aqui agora nós vamos checar dentro aqui do se tem a quantia, se o saldo mais o limite é suficiente. Aliás, a soma de saldo mais o limite que vai ser debitado é maior ou igual à quantia. Então nós vamos checar isso aqui primeiro. Vamos colocar aqui a variável this saldo. Isso aqui é da superclasse, não, né? Essa propriedade não foi declarada aqui, mas ela está sendo herdada. Tanto é que quando eu tentei chamá-lo aqui pelo Dreamweaver, ele não conseguiu me mostrar porque ele lê só o que tem dentro da classe, né? Ele não segue essa questão da herança, que é utilizado pelo PHP. Mas o PHP, na hora de rodar lá a aplicação, ele acha. Então aqui, ó, se for maior ou igual a variável quantia, né, aí vai ser suficiente para fazer a retirada, senão não vai ter como. Aí aqui dentro nós vamos executar, que é executa método da classe pai, que é a superclasse, né? Então a gente coloca o parent. Vocês vão aprender isso aí rapidinho, vão gostar, que é muito bom. Retirar o que? Variável quantia, né? Então pronto. Aí nós vamos executar e vamos também debitar o imposto. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui, ó, para debitar o imposto, a gente coloca assim, ó, debita o imposto. Então a gente faz a retirada e vamos pegar aqui parent. Então parent também do mesmo jeito, né? Retirar novamente. E aqui dentro a gente coloca quantia vezes variável CPMF. Pronto. Aí vai ser efetuado aí. Então, se ocorrer tudo bem, vai ser efetuado. Agora, se não for possível, caso não seja possível devido à questão de saldo não ser suficiente, aí eu imprimo aqui também novamente aquela mensagem: retirada não permitida. Retirada não permitida. Ou seja, não tem saldo, né? Poderia colocar também saldo insuficiente para a retirada, né? Isso aí fica ao critério do desenvolvedor, né? E aí o retorno é falso, no caso de não ter saldo. False. E se for tudo bem, aqui, ó, se a retirada for permitida, retirada permitida, nós colocaremos o retorno como true, que é verdadeiro. Pronto, estamos aí com as duas classes codificadas. Agora, estando aqui com as duas classes já, a conta poupança e conta corrente codificadas, estendendo a classe conta, vou falar um pouquinho sobre polimorfismo, né? O significado da palavra polimorfismo, ela nos remete a muitas formas, ou seja, em orientação a objeto, polimorfismo é o princípio que permite que classes derivadas de uma mesma classe, de uma mesma superclasse, tenham métodos iguais, com a mesma nomenclatura e parâmetros, mas comportamentos diferentes, redefinidos em cada uma das classes filha, né? Você pode perceber que na classe poupança entrou, né, uma propriedade a mais. Tem a propriedade aniversário, que não faz parte do mesmo método que tem na superclasse. E na classe conta corrente também entrou a propriedade limite, mais uma outra variável que foi declarada dentro da função, que é a CPMF, que é para debitar a CPMF. Então isso aí é que faz com que tenha essa redefinição seja diferente, né? E aqui, ó, nós vemos que nas classes conta poupança e conta corrente criadas anteriormente,
elas possuem os mesmos métodos. Repare que o método retirar possui o mesmo nome, mas comportamento diferente em ambas. No caso da conta poupança, né, verificou somente se há saldo. Na conta corrente já verificou se a retirada está dentro do limite da operação, além de debitar o imposto correspondente, que é a CPMF. Agora nós vamos criar aqui um outro arquivo, vou chamar ele de poly, né, que vai trabalhar o polimorfismo. A herança já está embutida também, nós vamos trabalhar o polimorfismo aqui agora, que é a execução dessa diferenciação, né, da execução de métodos, apesar de serem métodos com a mesma assinatura e parcialmente iguais, tem uma diferença, né, entre cada classe filha, ela faz uma diferença. Então nós vamos carregar aqui as classes, carrega as classes, né? Vamos colocar aqui todas as classes que serão necessárias, que é include, vamos utilizar aqui o include once. Inicialmente a classe conta, então nós vamos pegar aqui do diretório. Deixa eu fazer só um detalhe aqui, tá errado aqui, deixa eu fechar isso aqui, tirar esse arquivo aqui e colocar no parte 1, que ele não pode ficar dentro do diretório, né? Ele está dentro do diretório classe. Deixa eu ver aqui agora. Aí, beleza. Então nós vamos incluir a classe conta.class.php, e vamos incluir, vou até copiar aqui para incluir as outras, o nome é praticamente igual, então vamos lá. Vamos colocar conta poupança e vamos colocar também conta corrente. Tá aí. Classes incluídas, nós vamos aqui criar um objeto agora. Estou criando um objeto. Precisa de mais outra classe aqui também. Classe pessoa, né? Como nós vamos trabalhar, precisa muito da classe pessoa. Include once classes pessoa, né? Porque o titular da conta é a pessoa. Então sem ela não tem como a gente fazer. Ok, PHP, beleza. Então nós vamos criar primeiro o objeto, vou chamar ele de objeto, vou colocar meu nome aqui, objeto Clayton. Não, vamos continuar do jeito que eu estava antes, vou chamar o João, deixa meu nome para lá. Então a variável João, ela vai ser uma instância de new pessoa, né? New pessoa, e aqui dentro nós já vamos utilizar, né? Já temos um método construtor lá declarado, vamos colocar que o código dele é 1. Cliente de código 1, o nome é João da Silva. Ele tem 1,76 m, tem 38 anos. Não é muito novinho, né? Nosso amigo, mas é novo. Ele nasceu dia 10/7/1976. Sua formação é ensino médio. O cara não gosta muito de estudar, não quis fazer graduação. Então, ensino médio. E ele tem como saldo na sua conta R$650. Então tá isso, aí é a criação do objeto. Eu vou colocar aquele mesmo detalhe, eco, manipulando, né? Manipulando o objeto variável João nome. Lá já pegou a propriedade lá. João nome, que a classe está inclusa, né? Como se ela estivesse aí dentro. Então beleza. Aí nós vamos colocar 2 pontos aqui, pular uma linha. Aí nós vamos, eu vou dar uma pausa aqui só para me fazer, para a aula não ficar muito extensa. Vou dar uma pausinha aqui e já volto explicando para vocês, senão a aula vai ficar extensa demais. Então voltando aqui, galera, eu já fiz aqui toda a digitação, né? Eu estou com um probleminha aqui um pouco nas mãos, minha digitação está muito lenta, então eu dei uma parada aqui para mostrar para vocês o que foi feito, né? Vamos recapitular aqui o nosso arquivo poly.php. Então nós incluímos as classes necessárias, que é pessoa, conta poupança e conta corrente. Primeiro eu criei um objeto variável João, né? Que é um objeto da classe new pessoa. Entramos com os dados aí do método construtor. Aqui embaixo eu coloquei mais um comando para colocar a frase manipulando o objeto, né, que vai aparecer o objeto, no caso João da Silva. E aqui embaixo também criei mais
dois objetos, só que um conta corrente e outro conta poupança. Aí eu utilizei, para mim não repetir e ter que digitar muito, eu entrei aqui com uma questão de um array de contas, né? Eu já declarei o array manualmente aqui, ó, o contas 1 e o contas 2. Então o primeiro recebeu uma instância da classe new conta corrente com seus dados, né? Que é o código, né? A conta, a agência, a conta, data de criação, o titular dela, a senha, o saldo e no caso aqui de conta corrente tem limite. Na conta poupança coloquei também um código aqui diferente. A conta, embaixo também um pouco só com o último número diferente, data de criação é a mesma, o titular o mesmo, a senha a mesma, que é a mesma pessoa, também o mesmo saldo, e aqui o diferente é que ele não tem limite, tem data de aniversário, né? E aqui embaixo nós utilizamos o for each, uma função do PHP, e percorremos através do array contas, nós colocamos com a chave conta. Então aqui embaixo entrou aqui várias impressões, né? No caso aqui, manipulando a conta variável que vai pegar a chave, no caso é 1, essa chave aqui é 1 e 2. Então primeiro vai pegar 1, D, aí coloca o titular aqui na frente. Embaixo nós solicitamos a impressão do saldo, né? Com o objeto obter, com a função obter saldo, que é da classe conta, da superclasse, está aqui, ó. Temos ele aqui, obter saldo, é esse aqui. Então beleza, temos aí o obter saldo, por isso que é interessante trabalhar com herança. Eu estou utilizando um método que é de outra classe, utilizando ele pura e simplesmente, não estou sobrescrevendo nada. Eu utilizei para pegar o saldo. Aqui embaixo eu coloquei também o depositar também, que é do outro método da classe conta. Coloquei 200, depois eu puxei novamente o saldo aqui embaixo, né? Vai mostrar aqui de novo. Fiz uma retirada e vou mostrar de novo. Isso vai ocorrer para as duas contas, a conta corrente e a conta poupança. Então aqui no navegador está aqui na impressão do arquivo da aula anterior, que é construtores, e aqui eu coloquei, digitei, ó, parte 1 poly, né, o arquivo que nós criamos. Então vou colocar aqui, tá aí, ó, manipulando o objeto João da Silva, e aí primeiro veio a conta 1, manipulando a conta 1 de João da Silva. O saldo atual da conta 1 é de 500, depois nós fizemos o depósito, passou para 700, né, e a retirada de 100 com o CPMF, por isso que ficou 595, ó, então saiu, além do 100 era para ficar 600, com o débito da retirada do CPMF que está aqui, ó, na classe conta corrente, né, que foi a função método sobrescrito. Então além de fazer a retirada da quantia, tirou também o limite, né, fez essa soma aqui, ó, do valor da quantia vezes o CPMF, foi retirado. Então como é 100 vezes 0.0.5 ficou R$5. Então saiu os dois. Agora aqui na conta 2, que a poupança já teve também, né, o mesmo processamento, porém de forma diferente, ó. Pode ver que aqui não tem, ó. Na conta corrente saiu R$5 a mais, aqui não. Saldo inicial 500, depositou 200, ficou 700, retirou 100, ficou 600 certinho. Aí embaixo vem já os métodos destrutores, né, objeto João da Silva finalizado, executado pela classe pessoa, pela instância dela. E aqui conta corrente e conta poupança. Então essa aula vai ficando por aqui. Até a próxima aula e continue ligado aí no canal.